Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito Verdade, Paris, 1860. Muito bom, né? Então vamos lá. A orientação de sempre, né? A gente tem ouvido aqui em nossa casa a orientação sempre no sentido do amor, de sermos unidos, de estarmos apoiados na doutrina espírita, não em médiuns, não na opinião do médium. E o que a gente vê, todas as verdades no cristianismo encontram todas essas verdades, são de origem humana, os erros que nele se enraizaram. Aí a gente vê quanto problema o nome usado erradamente de Jesus trouxe para a humanidade, né? A Inquisição, desde o princípio, desde Constantino, quando é suprimidas as verdades que o Cristo trouxe, né? Foram suprimidas, o Evangelho foi bem mexido, né? Primeiro foi juntado ali o Antigo com o Novo Testamento, a tradução do hebraico para o grego, que foi a Vulgata Latina do Antigo Testamento, e depois do grego para o latim, aí que é a Vulgata Latina. A primeira foi a Septuaginta, né? Do hebraico para o grego. Pô, já para a gente já é uma língua esquisita, né? Hebraico, grego, latim, do latim para o português. E nessa tradução para o latim, foi que a igreja, foi São Jerônimo, que fez essa tradução. Muita coisa se perdeu. O homem coloca seus interesses pessoais. Aí você encontra ali os erros, né? Os erros que estão ali não é do Cristo, é de origem humana. E quando hoje você vê numa reunião mediúnica o espírito com raiva de Jesus, inimigos do Cristo, porque eles foram perseguidos em nome do Cristo, mas eles não entendem que foi o homem que fez aquilo e não o Cristo, né? Sempre assim, não entendem, não compreendem, e você tenta fazer com que eles compreendam, porque no fundo todos são muito sofredores. E a gente tem que ter cuidado para que isso não aconteça agora. Com a doutrina espírita, a gente vê movimentos dentro do próprio espiritismo de alguns irmãos nossos se envolvendo com essas questões ideológicas, políticas, trazendo já, né, alguns tipos de problema. Somos orientados aqui sempre a seguir com Jesus, a seguir com Kardec. E a gente tem visto o porquê, né? Alguma coisa para vocês falarem? Não? Ontem o Paulo falou mais coisas ainda, então a gente tem que ver a nossa posição dentro da casa espírita. Era bom que vocês pudessem ler. Há companheiros que desejam atuar na casa espírita como se fossem pessoas desligadas de qualquer compromisso com a realidade que a casa oferece. Espécie de trabalho autônomo, que não procuram estar ligados a nenhuma entidade ou nenhum patrão particular. O momento do espiritismo exige que todos que estão ligados às instituições meditem com profundidade. O Paulo Nagai, ele levou para o lado das pessoas, dos palestrantes, que realmente tem muitos palestrantes que não estão ligados a casa nenhuma. Eu vou na casa tal,
e passa a fazer palestra, faz 3, 4, 5 palestras. Tem palestrantes que cobra para fazer palestra. Cobra, você tem que pagar. Tem palestrante que exige, ainda mais se vir de longe, uma série de facilidades. Carro, para pegar no aeroporto, hotel, almoço. E não só para ele, como quem vem com ele. Às vezes vem uma comitiva. Sabia disso? Nós fomos tentar um palestrante aí, que o Guilherme gosta muito dele, ele é escritor também. Podia trazer o fulano aqui. Eu falei, ótimo, você conhece? Não, ele é gente boa. E aí, o Guilherme? Não dá não, é muito caro. Tem que pagar passagem dele de avião, pagar passagem, estava em São Paulo, pagar passagem para cá, hospedar, pagar o hotel, pagar a alimentação, carro. Pois é. Então, o camarada vira, né? Não está ligado a nada. Esse foi o que o Paulo disse. Tem muitos palestrantes que não estão ligados a casa espírita nenhuma. Começaram numa casa e depois eles param de frequentar a casa. Não se ligam àquela vibração da casa. Nós que estamos aqui, nós estamos vendo a importância de estar ligado à vibração da casa. Então, como ele colocou, são pessoas desligadas de qualquer compromisso com a realidade que a casa oferece. Muita gente, eu penso ainda por um outro lado, além do que foi falado aqui semana passada, pessoas que usam a casa. Utilizava esse termo. A pessoa usa a casa, ela vem à casa, ela assiste, vamos falar de médium, não o frequentador que vem, assiste, tomou passe e vai embora. Ele veio, deu uma estudadinha, se tornou médium, ele chega aqui 5 minutos antes da palestra, acabou a palestra, 5 minutos depois ele vai embora, ele não quer se comprometer com nada, não ajuda em nada e vai para a casa dele. Então esse usa o centro espírita, como se fosse completamente desligado, como eu disse, de qualquer compromisso. E a gente tem dito que o trabalhador precisa se comprometer com o trabalho. Palavras aí do guia da casa, ele precisa ser comprometido. A gente escuta dizer, estamos aqui lavando roupa suja, falando de espírita. Eu escuto muito isso, eu vou lá fazer o meu, não é isso? Já escutou isso, né? Eu faço o meu e vou embora. Que trabalhador é esse que faz o dele e vai embora? O que é fazer o meu? Ele só está olhando para ele. Eu não quis aqui em me envolver no raciocínio do Paulo, que ele levou por esse lado dos palestrantes, foi muito bom, e eu não quis abrir mais o leque. Então é esse trabalhador que diz, eu vou, faço o meu e vou embora. Não quero saber de problema na casa espírita. Ora bola, não quero saber de responsabilidade com ninguém. Como que você vai trabalhar se nós começamos o estudo ali com aquela mensagem do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espírito, com a mensagem do Espírito Verdade? Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Poxa, se é para a gente se amar, como que eu não quero saber do problema da casa espírita? E a casa espírita é composta de homens que têm dificuldades, todos nós temos as nossas carências, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Então você não pode fazer o teu, faça o meu e vai embora. Chegou, sentou, assistiu reunião, deu o seu passe, pega a sua bolsinha, né, no caso da mulher, e vai para casa. No caso do homem, sai rapidinho, pega o seu carro e vai embora. Então são uma espécie de trabalhador autônomo, que, como ele colocou ali, parece não estar ligado a nenhuma entidade. No momento, o Espiritismo, olha só, exige que todos que estão ligados às instituições meditem com profundidade. Quem está dizendo aí, ó, é o Espírito lá,
através do altivo. Ó. A mensagem psicofônica recebida pelo médium altivo Panfiro, Carissime Panfiro, em 8/1/94. Olha a mensagem como é atual. Mensagem do Dr. Herman. Tem aqueles profissionais, parecem uns profissionais do espiritismo, né? Vem, faz, esse é o termo, faz o seu e vai embora, dá um passe rápido e não quer saber de problema, não quer saber de ninguém. Ah, não quero saber de fofoca na casa espírita. Então, está sendo omisso. Se tem fofoca, a pessoa tem o dever de ajudar, de dirimir essa fofoca, essa intriga. Alguma pergunta? Alguma colocação? Espíritas amai-vos. Essa aí acabou de ver agora, né? Alguma pergunta? Vocês querem colocar alguma coisa? Não? Só sobre o que ele falou na semana passada dos palestrantes, que não tem... Fala mais alto. Ali, se falar alto, o microfone pega. A gente vai ter. Foi falar na semana passada, né, sobre os palestrantes estar ligados a uma casa, né? Foi muito importante aqui para quem faz palestra. Tem muita gente aí que não tem aquele conhecimento que foi passado ali. Pois é. Você tem que estar ligado ao conhecimento. Tem que estar ligado. É o que nós acabamos de dizer. Ele levou para o lado do palestrante, mas não são apenas os palestrantes. Isso, mas às vezes os palestrantes acham que eles não são médicos, então eles não têm as mesmas É, possibilidades que os médicos têm. E acabam muitas vezes colocando a sua opinião, o seu personalismo. Aí dá no que dá. As instituições precisam de regras seguras que conduzam todos os seus trabalhos. Os homens são assim, nenhum deles gosta de agir considerando a necessidade da disciplina própria. Todos querem regras precisas, que se lhes digam o que fazer, que se lhes mostre o caminho a seguir. Lembra que o Paulo falou também muito bem, né? O raciocínio dele é um pouco diferente do meu. O dele está muito bem, muito correto, muito acertado, ele estava muito inspirado. Eu vejo outras coisas, né? Por quê? Por estar dirigindo uma casa espírita, por ter uma experiência um pouco diferente, é só isso. Então você precisa de regra, e a gente tem regra, e regra segura. Você chegou aqui na casa ontem, o que eu vou fazer na casa? Não é? O que você vai fazer na casa? Você tem que mostrar o caminho. O caminho é esse. E aí, como é que eu gostei? Eu queria aprender a dar passe. Como é que eu faço para dar passe? Você dá passe, precisa estudar, precisa disso. Eu soube que vocês têm aí uma obra social. Como é que funciona? Funciona dessa parte. Eu posso trabalhar? Eu posso vir ajudar? Sim, pode, mas é necessário que você saiba como ajudar, aonde ajudar. Aí eu não posso pegar o Tiago, que chegou ontem, e colocar para ele evangelizar, porque está precisando de evangelizador. Eu não posso pegar o Tiago e colocar eu adoro criança. Teve uma mãe que veio aqui com uma filha, a filha tinha uns 10 anos, 8, 10 anos. Não, veio aqui pela primeira vez, eu queria ajudar, vocês têm um berçário, viu o berçário ali? Não, vou botar, queria que minha filha ajudasse, ela vai ficar ali no berçário. Ela queria que a filha brincasse de boneca, fizesse os bebezinhos de boneca. E não é... Uma criança dessa no chão? Já imaginou se ela derruba uma criança dessa no chão? A boneca não vai sentir dor. Então eu não posso pegar e colocar ali, eu tenho que direcionar. Por quê? Se uma criança daquela cai no chão, como você falou, um bebê daquele cai no chão. Quem trabalhou em creche sabe E outra coisa, a criança é evangelizada dentro da barriga da mãe. E ali é um trabalho de evangelização. Aí você conduz. Então os homens precisam de regras, de disciplina.
E você tem que mostrar o caminho, né? Não é você ser rigoroso demais, mas a pessoa tem que entender que, da mesma forma que eu não vou na casa dela sem ser chamado, e se for chamado eu não vou abrir a geladeira. Falar isso agora. E a pessoa chega na casa dos outros, tem que respeitar a casa. Tem que respeitar a casa. Então a instituição, qual o objetivo dessa casa? Ela tem um objetivo. Para isso nós temos um estatuto, está ali no artigo 1º do nosso estatuto. O objetivo é a divulgação doutrinária. A escola é importante, mas o objetivo primeiro é a divulgação doutrinária. A obra social é importante? Claro, faz parte. Primeiro, a divulgação doutrinária. Estamos com problemas. O que a gente vai cortar? Acaba com a obra social. Tira o que tem que tirar. Fica somente com a divulgação. Esse é o objetivo. É isso que está escrito no estatuto. E é isso que nós vamos prosseguir. Dá para fazer o trabalho de cura? Dá. Dá para fazer o trabalho da desobsessão? Dá. Dá para fazer o trabalho com a obra social? Dá. Vamos fazer. Não dá, vem cortando. Até ficar somente com a palestra, né, se for o caso, com as palestras, com os estudos. Porque tem um objetivo, tem regras precisas, né, que vai dizer aonde a gente percorrer. Alguma pergunta? Colocação? Vocês estão pensando que é tudo à lavante? Vai chegar lá só que vai ficar no portão e vai chegar e ficar, tem que estudar. Não é. Para poder ficar com o coletivo. Para vocês terem uma ideia, a gente trabalha, eu tenho a minha maneira também a gente acaba colocando as nossas características, a nossa maneira, você tem que ser organizado. Nós já estamos com a agenda de 2024 pronta. O que o palestrante no dia 17 de novembro de 2024 vai falar, já está lá o tema. Já tem a programação. O que ele vai falar na palestra da de manhã, na da tarde e na da noite, no sábado e na quarta-feira. A página do livro que vai ser lida ali para harmonização. Nós já estamos com a agenda pronta. Então você tem que se antecipar. É planejamento isso. Você precisa se planejar, você precisa se organizar. E qual é o tema mesmo de amanhã? Como é que é o tema de amanhã? O tema de amanhã já está pronto desde o ano retrasado. Olha só, quando tinha pessoa, né? Lá no Leão Denis, que achava que na hora de botar a aguinha ali, né? Para receber as pessoas, tinha que realmente ter uma certa informação anteriormente, porque senão vai fazer besteira. As pessoas perguntam alguma coisa a você, vem cá, para me explicar, né? Não tinha gente que fazia isso, porque não sabia, né? Não estava preparado para poder informar a programação que tinha na casa. Então, até para você receber alguém, você precisa ter conhecimento do planejamento. Como é que eu vou saber qual é o dia do Exatamente. Se eu não sei, se eu não estou, não é? Exatamente aí. A princípio é realmente ser preparado. Eu conheci, eu não. A Nádia mandou que eu ficasse lá para receber as crianças. Gente, mas acontece, tem que começar a entender isso. Não, mas eu posso, as meninas falam, mas eu posso subir com ele, mas acontece que não dá, você me deixar uma menina de 10, 12 anos subir com a criança, né? E aquela criança que é muito, né, ativa, e aí acontecer, para ir para a creche tem que ter subir uma escadinha, né? E aí, como é que ficava? Né? A única criança realmente que chegou bem cedo lá, porque precisava realmente, foi a Juliana, filha da Silvana. Ela foi a que mais cedo chegou. E ela ficou até ela poder mudar de horário sempre, porque ela fazia faculdade. E ela tinha que fazer os cursos da escola, lá o nosso. Então ela ia para o Israel, né? Que tinha o Israel,
e trocando de todo ano, ela trocava de. Foi. Para que ela fizesse o curso. Então, vamos ler de novo ali. Não ia fazer? As instituições precisam de regras seguras que conduzam todos os seus trabalhos. Os homens são assim. Nenhum deles gosta de agir considerando a necessidade da disciplina própria. Todos querem regras precisas, que se lhes digam o que fazer, que se lhes mostre o caminho a seguir. Parece tão óbvio isso, né? Qualquer profissão é assim. Você tem que saber o que você vai fazer. Você, quando foi lá ser militar, foi para o seu quartel, chegou lá aluno, não sabia de nada. O soldado chegou lá, chegou da vida civil. O que eu vou fazer? Ele vai aprender. Ele vai aprender o que é a hierarquia, o que é a disciplina. Ele tem que aprender. Ó, a regra é essa. Anda na linha. Essa aqui é a linha. Não é? Na casa espírita não é diferente. Vocês estão vendo como a gente vai abordando um pouco diferente do assunto? Regras no trabalho da casa espírita. Quando estamos diante de um progresso que vai ser apresentado aos olhos de todos os espíritas, sentimos haver necessidade das chamadas regras precisas para que o serviço se expanda disciplinadamente, equilibradamente, dentro do caminho do bem. Mas aí ocorre um outro perigo, o de que as regras sejam tão precisas que lhe tolham as iniciativas, que as medidas sejam tão duras que acabem mostrando um coração enrijecido. Os sentimentos pessoais são tão determinantes que se deixa pensar em Deus. Por isso, de novo, nos reportamos a primeira mensagem que foi tirada lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, o amor está permeando sempre essas relações, para que você não seja muito duro e você fique sozinho. Senão todo mundo vai embora, ninguém aguenta. Tem que ter regra, tem que ter disciplina, mas tem que ter amor. Você tem que ir na dosagem certa. E essa dosagem certa, o bom senso vai te mostrar. Então, um diretor de casa espírita tem que estar rezando o tempo todo. Então, você vê aí, às vezes a gente tem problemas. Recentemente tivemos um problema muito grave. Mas que se não fosse tomada a posição que nós tomamos, fomos duros. Certamente ia ter um sério problema lá na frente. Era uma questão de tempo. A coisa vinha num crescente. Você diz para a pessoa, olha, a regra é essa, a regra é cara. Você não quer seguir? O que não falta é ir, ó, faz o que você quiser, vai para onde quiser. Quer ficar aqui? Ninguém está mandando ninguém embora, ninguém faz isso. Mas você tem que respeitar o outro. Como que num lugar de amor, você vira a cara por o outro? Como que eu não vou com a cara da Conceição? Eu não gosto da Conceição. Poxa, se eu tenho algum sentimento de antipatia pela Conceição, aqui é o lugar ideal para eu transformar essa antipatia numa simpatia. Que esforço que eu estou fazendo, Conceição. Você deve ter esqueci o nome da palavra. Vocês entenderam isso aí? O Blagai também falou, levou para um outro. Entenderam? Querem colocar alguma coisa? Vocês ficam com vergonha de falar? Não, é porque na verdade a colocação aí é que tudo em excesso acaba sendo de certa forma ruim. Até as regras, se seguir a Bíblia, se não tiver o consenso, dá problema. Eu lembro uma vez, estava uma pessoa, estava perto, era diretora de uma outra casa espírita, e ela fez lá as suas ponderações lá com o altivo, estava o doutor Herman ali junto, orando. Aí ela fez as suas colocações, aí o espírito falou assim, ó, você tem que colocar todo mundo debaixo do guarda-chuva.
Se você deixar fora do guarda-chuva, eles vão embora. Então você tem que aprender a trazer. E a pessoa, ela era muito rígida. Era rígida. Até a palestra dela, era palestrante, ela sempre ia lá fazer palestra, ela era dura. Então você tem que aprender a ter esse meio termo. Isso não é fácil, gente. Isso não é fácil, não. Isso não é fácil. Então vamos lá. Paulo portou também muito bem isso ontem, na semana passada. Assim, irmãos, trabalhem nas regras, trabalhem nas orientações, trabalhem em todas as necessárias ordens para serem cumpridas, mas em que nenhum momento se esqueçam da caridade, da compreensão, da compaixão também. Está aí. Você não pode ser somente rígido, disciplina, você tem que ter também o amor necessário. É aí, né, que nós estamos, né? Então, a caridade, a compreensão, da compaixão também. Ó, quem está falando isso aí? O doutor Herman. Caridade e compaixão é amor, né? É. Tá. Sim, irmãos, trabalhem nas regras, trabalhem nas orientações, trabalhem em todas as necessárias ordens para serem cumpridas, mas em que nenhum momento se esqueçam da caridade, da compreensão, da compaixão também. Né? Precisamos ter amor uns pelos outros. Aqui estamos aprendendo tudo isso. Uma vez, no trabalho da Malé, está dentro disso aí, desse negócio de regras rígidas demais. A companheira foi lá reclamar com o doutor Herman, da outra, que a outra não servia para trabalhar com ela, que era muito não sei o quê, e falou um monte de coisa com o doutor Herman. Aí, e levou ela para falar, levou ela, doutor Herman, tá assim, minha filha. E aí consolou a outra que estava sendo chicoteada. Deu uma palavra de carinho lá para ela, consolou e tal. Quando foi no outro dia, a moça desencarnou. Que a outra estava implicando com ela no trabalho, que não servia para trabalhar com ela, que era isso, era aquilo outro. Ela quer dizer que ela estava com problema, né? Devia estar com problema. No outro dia ela desencarnou. O doutor Emma foi legal com ela. Já sabia, você vai morrer amanhã. Ela reclamou da companheira e desencarnou no dia seguinte. Não, a companheira a qual ela reclamou, desencarnou. A reclamada desencarnou. Eu reclamo da Conceição, que a Conceição é muito devagar, que a Conceição não presta atenção, sendo que a Conceição está doente, eu não sei. Aí no outro dia a Conceição foi edificando. É essa falta de compreensão que você tem que ter, né? Você vai analisar a pessoa, poxa, ela não é assim, hoje ela está assim, ela está passando por algum problema. Você tem que ter esse termômetro. Eu estou aqui no meio da dança com vocês. Como eu tenho aprendido aqui? Tenho que aprender. Tem hora que eu tenho que ser duro, tem hora que eu tenho que afrouxar. O doutor Herman realmente vê as coisas óbvias, né? Quando a Jandira passou mal, a esposa do Francisco, né? Quando ela passou mal, ela foi e falou: doutor Herman, eu estou passando muito mal, o que o senhor acha disso? Ela tinha 2 filhos pequenos. Aí ele virou e falou assim: não, ele chegou perto da Jandira e falou: não, minha filha, vai dar tudo certo. Pode crer que você vai ficar boa. No outro dia, sobre isso, né? No outro dia, não foi lá no hospital e desencarnou. Desencarnou. Aí, realmente, pra gente foi a maior coisa. Quando eu estou em casa, a Janete me ligou, não sabe da maior, foi até a Patrícia, sabe da maior. Sabe da Jandira? Eu sei, sim, ela ontem estava se queixando na segunda-feira. Ela falou: a gente vai ter que ir lá para o Peixinho. Ela foi embora. Aquilo para mim realmente passou. Aí nesse intervalo, a Rita
a esposa do Darcy passou mal também. Ele falou, não, pode ficar tranquila, Rita, você está bem. Doutor Eva, por favor, o senhor me fala se eu estou bem como? A Rita era engraçada. Ele falou, estou falando que você está bem. Eu me lembro que a Dália já contou uma história dessa com o marido, né? Que o marido estava doente, o doutor Eva falou para ela que ele vai ficar bem. Aí ele foi e gravou e ela foi lá perguntar para ele. Aí a Sheila perguntou, doutor Eva, você falou que a minha mãe estava bem, que não sei o que. Ele falou, minha filha, ela está bem. Ela está boa, ela ficou boa. Ele falou, você vai ficar boa. É igual a Lourdinha está bem, ficou bem, ficou boa. Então, vamos lá. Neste período em que o Espiritismo irá conhecer maior expansão, em que os homens aparecerão como líderes sem os serem, no momento em que muitas criaturas tentarão dizer que são condutores de uma tarefa essencialmente livre, é preciso que saibamos discernir e colocar sempre Jesus à frente. Ó, e a gente está nesse período aí, ó. Isso foi escrito em 94. Tem aí o que? 20 anos? 94, 2004, 2014, 2000, quase 30 anos aí, ó. O que é 30 anos para o Espírito? Nós estamos aí. Nós estamos no meio dessa refrega toda aí. Estamos no meio dessa refrega. Tá aí, ó. Então a gente tem que ter bastante cuidado com esses falsos profetas, com esses falsos líderes, pessoas que chegam aqui com as suas ideias. Olha, quantas pessoas chegaram aqui querendo impor a sua maneira de ser? Quantas? Várias. Pessoas experientes, pessoas de outras casas, pessoas até que foram companheiros de trabalho lá no CELD, e quando chegou aqui, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Aí não dá, você tem que respeitar a casa dos outros. Então as pessoas querem ser condutores de tarefas, e não é bem assim. Tem que ter a diretriz da casa. Cada casa tem suas regras e as regras atendem à necessidade daqueles trabalhadores ali. Daquelas pessoas. Daquelas pessoas, daqueles que trabalham ali, as regras atendem às necessidades deles. Porque às vezes a pessoa está acostumada a trabalhar, né? E realmente não dá certo para aquele outro tipo de pessoa, né? E se você abrir mão um pouquinho, o que é que vai acontecer? Vai terminar você perdendo um bom trabalhador, né? Porque você, no caso, a pessoa achou que ia continuar com o mesmo, né? Acho que, como você falou, com a regra da outra casa. Né? Não pode ser, cada lugar tem seu objetivo. Eu me lembro até de uma vez o Altivo contando que ele foi visitar um centro espírita lá, que o presidente exigia que as pessoas que chegassem ficassem de joelho para fazer a prece de início. Aí ele falou assim, eu não vou ajoelhar não tem necessidade disso, para que eu vou ajoelhar? A doutora Emma na hora para você falou, joelho. Aí ele teve que ajoelhar, ele ajoelhou. Aí fez a prece e tal, aí começou a palestra. Aí depois que passou, ele foi perguntar à doutora Emma, por que aquela história de ajoelhar? Já no centro espírita já não existe mais isso, não é mais o católico. A doutora Emma falou assim, não, meu filho, é porque aquelas pessoas ali precisam daquele presidente que coloca aquela disciplina nelas. Elas têm necessidade. E você, como você não estava na sua casa, estava na casa do outro, você também tinha que te ajoelhar, você estava na casa do outro. Escutou, Nilton? Muito bem, escutei. Então, que ele, Jesus, nos ajude na hora dos combates. Que ele, Jesus, nos ensine a ter a caridade, compaixão, compreensão, e que todos nós, encarnados e desencarnados, saibamos respeitar-lhe o nome no trabalho, na difusão doutrinária,
Que Ele nos ajude, abençoe e conduza sempre. Muita paz, Herman. Então aí é o final dessas orientações todas. Quem é o modelo? Quem é o guia? Jesus. Você tem dúvida? Você se coloca, o que Jesus faria? O que Jesus faria nesse caso? E você tem que agir. Você não pode ser omisso, você tem que agir. Agir com firmeza, mas agir com amor. Firmeza sem perder o coração. Porque se você deixar, você perde a casa toda, você perde todo mundo. Aí vira uma bagunça. Então, tem casas que, como eu já disse para vocês, a casa, o diretor abre mão, porque tem um grupo que é simpatizante do Reiki, e deu um problema sério na casa. Porque fizeram lá uma sala de trabalhos para usar o Reiki. Como que numa sala de cura eu vou deixar alguém fazer o Reiki? Não é lugar disso aqui. Ah, você é contra o Reiki? Como uma pessoa falou comigo aqui. O que você tem contra o Reiki? Eu falei, absolutamente nada. Só que aqui não é lugar de fazer o Reiki. Está escrito ali, centro espírita. Você entrou num centro espírita. Então você já sabia que aqui é um centro espírita. E não um lugar de praticar o Reiki. Foi a resposta que eu dei para a pessoa. Reiki messiânico, já. Pois é. Ele saiu da casa, ele não veio mais. E que Deus o abençoe. Tomara que ele esteja fazendo curas extraordinárias com o Reiki. Mas aqui não vai fazer Reiki. Porque tem regra. Você tem que respeitar. Eu vou lá na igreja vou falar de reencarnação. Não, isso aí não, cuidado, isso aí é o espírito do pastor. Ou eu vou falar de reencarnação na igreja? Não pode. O que é um centro espírita na ótica dos bons espíritos? Uma casa espírita, segundo o nosso ponto de vista, é aquilo que procuramos ao longo dos anos implantar na cabeça dos que desejam aprender. É um núcleo de resistência ao mal e, simultaneamente, um núcleo de orações e trabalhos a Deus e por Deus. Assim, entendemos que uma casa espírita é um local de relações entre seres humanos que se propõem a trabalhar a própria misericórdia divina em si e que se propõem também a produzir algo em favor do bem. Olha aí a visão do Baltazar de um centro espírita. De uma casa espírita, né? É. De acordo com os espíritos, com os bons espíritos. Não, que é um centro espírita na ótica dos bons espíritos. Está aí. Uma casa espírita, segundo o nosso ponto de vista, é aquilo que procuramos ao longo dos anos implantar na cabeça dos que desejam aprender. É um núcleo de resistência ao mal e, simultaneamente, um núcleo de orações e trabalhos a Deus e por Deus. Assim, entendamos que uma casa espírita é um local de relações entre seres humanos que se propõem a trabalhar a própria misericórdia divina em si e que se propõem também a produzir algo em favor do bem. Então, casa espírita não é lugar de arrumar namorado, nem namorada. Casa espírita é lugar de estudar, um lugar de trabalho, de socorro espiritual. Você ter um ambiente aqui que favoreça o teu equilíbrio. Aí você tem que manter a ordem, a paz. Aqui, por exemplo, esse ambiente, nós estudamos muito. O que a dona estudamos semana passada? O que o doutor Bezerra disse com relação às vibrações que os espíritos colocam aqui, para que facilite, ele diz mais, é fundamental essas vibrações, para facilitar o estudo, o trabalho da cura, o trabalho da desobsessão, é fundamental. Então aqui não é lugar de você ter conversas que não sejam doutrinárias.
Aqui não é lugar de você, porque ele diz bem, e esses fluidos têm que ser mantidos purificados. Não foi essa palavra? Eu não posso chegar e falar qualquer assunto aqui. Eu não posso gritar. Eu não posso falar mal da vida alheia. Era o que estavam fazendo aqui. E não precisa ser adivinho nem escutar a conversa dos outros. É só você entrar que você sente o ambiente. É só ter um pouco de sensibilidade. É um monte de médium aqui, você entra, você sente. Que coisa estranha. Tem alguma coisa errada. Você sente dor de cabeça. Ora, bolas, como que eu venho para uma casa para buscar a paz, o equilíbrio, eu trago as minhas dores, eu chego aqui e encontro mais problema. A minha cabeça dói mais. Estão entendendo? Então, não é lugar de usar telefone celular, ficar mexendo em um WhatsApp, falando o que não deve. Aí a gente tem que arrancar o mal pela raiz. Se arranca o capim com batata e tudo para não brotar mais. Ainda joga ácido em cima. Aí nesse momento você tem que ser rígido com a disciplina. Porque você já falou uma vez, você já falou 2 vezes, você já falou 3 vezes e continua. Vocês leram o Nosso Lar, né? Aquele livro é riquíssimo, é riquíssimo. Lá fala da revolta. A revolta em Nosso Lar. Como é que foi construído o Nosso Lar? Está lá no livro. Nós estudamos aqui um grupo de portugueses que vieram para o Brasil, resolveram construir a colônia para receber os patrícios, né? Começou lá, na época lá de André já tinha 1 milhão de habitantes, uma das colônias. Aí tinha uma questão de alimentação, né? Comida. A pessoa morreu, mas queria comer ainda, queria pegar o churrasquinho de gato, né? Comida. Não, eu quero uma cota de comida maior. Não pode. O governador de Nosso Lar, na maior benevolência, não pode. Vamos lá, vamos aprender a nos alimentar com oração. Chamou espíritos de outras colônias mais elevadas, de outros ordens. Os espíritos, durante 30 anos ele tentou. 30 anos, lembra? Não, Tiago, não é assim. E Tiago, não, eu quero. Tá bom, então acabou. Agora é desse jeito. Não quer ficar? Sai daqui. É desse jeito aqui. A cota de alimentação é essa para quem trabalha ali, quem trabalha aqui é essa. Resolveu o problema. Está lá em Nosso Lar. Poxa, eles foram duros, foram caridosos. Como não foram caridosos? Por causa dos gulosos, eles iam perder a colônia? Perdeu a colônia toda? A mesma coisa numa casa espírita. A mesma coisa na tua família, no teu lar. Não é? No teu lar. Não dá para entender, né? Alimentar o perispírito com carne. Pois é. Se é perispírito, já tá numa parte mais. Como é que fala? Mais sutil, né? Sutil, mas tem outra palavra. Então, como é que vai pôr carne ali, comer carne? Comer comida pesada? Vamos lá. O que é um centro espírita na ótica dos bons espíritos? Continua ali a resposta. Por outro lado, na condição de núcleo de luz em meio às trevas, seria o local em que, unidos os seres, fizessem daquele local um local de luz, de paz, de disciplina moral, um núcleo de transformação superior da alma. Então, os trabalhadores que ali se abrigassem fariam com plena consciência de que estão servindo ao bem, estão servindo nas hostes do Cristo. Espírito Baltazar. Eu não tenho que pegar essa aula e dar no comp nosso aqui? Vou mostrar. Vou passar ela mais rápido, mas eu preciso fazer isso aqui, ó, para que todos tenham ciência
da importância. Mas essa parte aí está bem clara, né? Tá aí, ó. Né? A gente, qual é o nosso papel aqui? Manter esse local de luz, manter a paz, a disciplina moral, um núcleo de transformação superior da alma. Então, os trabalhadores que ali se abrigassem fariam com plena consciência de que estão servindo ao bem, estão servindo nas hostes do Cristo. Está aí. Que é a coisa mais clara. Isso aí é a continuação da mensagem. Então, é a manutenção da paz, a manutenção do amor. Qual o perfil? Isso aí continua. Agora é a gente. Hã? Agora é a gente. Qual o perfil ideal para o frequentador da casa espírita? Não frequentador. Para depois chegar a ser médico. O perfil ideal do trabalhador, ele botou o trabalhador agora na resposta, seria o perfil de quem vem para servir. Ó, a gente veio aqui por quê? Para servir. Até nas mínimas coisas. A mesma, quantas vezes eu falo para o Tiago aí, Tiago, tudo bem, teu trabalho é aquele ali, mas tem que dar uma caprichada aqui na faxina. A Irineia está para lá, tem que ajudar. Todo mundo tem problema, todo mundo precisa. Então o perfil é daquele que serve. Quando se chega numa casa espírita, chega-se para aprender, para servir, para orar, para atrair novas forças ou para trabalhar aquelas forças que estão ali. Imaginemos que essa criatura traga uma especialidade mediúnica ou não. Imaginemos que essa pessoa encontre a oportunidade de servir aqui, a oportunidade dela servir a confiança dela diante de Deus, dará a ela a chance de visualizar, sintonizar somente com as forças elevadas. Olha a oportunidade que nós estamos tendo. Olha a oportunidade. Algum comentário? Tem outra pergunta. Quanto tempo leva um médium para se integrar com a direção espiritual da casa? Está lá a resposta do Baltazar. A gente sabia disso lá, né? Olha lá. De 8 a 10 anos. Então aqui eu estou bebê. Leva em Aqui média. eu sou bebê. A casa tem o quê? 6 anos. 6 anos? Não, 5 anos. 5 anos. Fizemos 5 anos agora. Em média, de uns 8 a 10 anos para se integrar com a direção espiritual da casa. Para se integrar com a direção espiritual da casa. Então, olha, de 8 a 10 anos. Por isso que os laços de amizade ainda não estão fortalecidos e estabelecidos aqui em nossa casa. Ainda não estão. Nós estamos trabalhando para isso. Já está melhor do que no início. Então, pessoas que vieram de fora, pessoas que vieram conhecer a casa, estão aqui. Pena que o Soresine saiu daqui. Por que ele saiu daqui? Aqueles que estão aqui há menos tempo que este podem ficar tristes à vontade, porque não é menos tempo que isto. Bem coisa do Baltazar, né? Aqueles que estão aqui há menos tempo que este podem ficar tristes à vontade, porque não é menos tempo que isto, porque isto é toda uma tarefa, por mais amor que vocês digam que tenham, isto é toda uma tarefa de integração fluídica. Dificilmente se faz com menos de 8 anos. É um ciclo que tem que ser cumprido. Então, essas pessoas que vêm, não se adaptaram e saíram, foram embora, está explicado aí. É isso aí. Faltou essa paciência, né? Olha, eu até para você. fiquei esperto aqui, né? Os que perseveram ganharão os louros das realizações. Os que não perseveram, ninguém os acusará. Aí você vê pessoas saindo, você fica triste, mas está tudo certo. Mas eu
Já sou lá do Leandro Denis, os mentores do Leandro Denis está aqui. Ah, então eu também. Então, tô Olha, nessa leva. eu estou nesse tempo, porque eu dei continuidade, eu não parei. Eu estou nessa leva aí. Mas a casa em si é ainda, por isso que eu tenho que estar ligado a eles. Pô, estou ligado aqui. Há quanto tempo que a gente está ligado um ao outro? Quanto tempo nós trabalhamos juntos aqui? Lá, né? No CELD. Quanto tempo? Eu com você desde 2017. Então, Quando você me dava aula dos livros. tá lá. Você precisa de tempo. Você vê que eu implico o tempo inteiro com a Conceição e ela não fica com ela. Mas com o outro eu não posso implicar, porque eu sei que não vai aguentar. Mas que ela é chata, ela é. Olha pra ele, bem assim mesmo. Que ela é chatinha, né? Mas tá... Obrigado, Nilson. Olha lá. Obrigado. Você me querer ver assim. Fala com ele é o seguinte, a única bondade de ser Chamar chata aquele povo é que eu não pra falo com estudar. você é redondo, você vai rolando. Eu estou sempre num lugar só. Então vamos Quem lá. É chato, fica num Quanto lugar tempo quanto tempo leva um médium para se integrar com a direção espiritual da casa? Para eles terem confiança em você, ó. Leva em média de uns 8 a 10 anos para se integrar com a direção espiritual da casa. Aqueles que estão aqui há menos tempo que este, pode ficar triste à vontade, porque não é menos tempo que isto. Porque isto é toda uma tarefa, por mais amor que vocês digam que tenham. Isto é toda uma tarefa de integração fluídica. Dificilmente se faz com menos de 8 anos. É um ciclo que tem que ser cumprido. Olha ali, é toda uma tarefa de integração fluídica. Eu ainda estou no jardim de infância. Eu então sou recém-nascido. Olha só, é a mesma coisa. O camarada acabou de botar o cimento ali. Estão fazendo obra aqui, vamos pegar o cimento. Eu posso pisar no cimento? De forma nenhuma. Eu tenho que esperar secar. Tem um tempo. E Não, nem mas ver se está seco com uma varinha. É isso. não adianta você pisar. Não adianta. Não pode ficar chateado. Ninguém vai passar aqui. O cimento está fresco. É isso que ele está dizendo. Tem um tempo de secagem. Você lavou a roupa, acabou de lavar a roupa. Não dá para usar, está molhada. Tem que esperar secar. Então, como é que ele colocou ali? Essa tarefa de integração fluídica não se faz com menos tempo do que 10 anos. 8. Você perseverando. A casa só tem 6. A casa só tem 6. Ficou bem claro isso? Que informação importante é essa, né? É uma informação técnica, tá entendendo? É uma informação técnica. Aí você vê esses problemas pontuais que acontecem com fulano ou outro fulaninho ali, faz parte. Faz parte. Eu já estou acostumado com isso. Faz parte. Né? Vi muita coisa acontecer dentro de casa espírita. Então vamos lá. E esses médios com 15, 20 anos de casa, que largam a casa, o trabalho, a doutrina? Olha aí. De novo. E esses médios com 15, 20 anos de casa, que largam a casa, o trabalho, a doutrina? Uma menina lá do Leão Denis, que era do SEMA, você deve conhecer, assim, deve ter trabalhado com ela. Ela foi pro SEMA e não deu, aí tiveram que pedir para ela fazer um monte de coisa que realmente não dava. Ela até ficou pensando de vir para aqui, mas é para ela ficar muito longe, que ela mora na Barra. Aí simplesmente, sabe o que agora que ela está fazendo? Eu fiquei assim, pasma. Esse tempo aí que ela tem de Leão Denis, 15, 20 anos, ela foi para uma casa evangélica. Então vamos lá. Eu falei, Então não estudou. que é isso? Então vamos lá, olha lá. Esses médiuns, nós temos várias considerações a fazer.
Se eles largam a casa, é porque eles não estavam realmente integrados ao trabalho da casa. É aquele período que eles mandaram fechar. Eles estavam aceitos na casa, eles não pertenciam à casa. Este é um aspecto. Há aspectos que são relevantes na vida da pessoa. Elas então pedem um adiamento dos seus compromissos e resolvem se mudar de cidade para atender um determinado objetivo. E se não, em si apresenta isto na espiritualidade. Você vai e volta, ou vai e não volta. Olha só que coisa interessante, são vários os aspectos. Se você está ali 10, 15 anos e larga o trabalho, é porque você não estava integrado na casa. Isso é óbvio. Ah, o fulano estava aí, abraçando a causa, fazendo isso, fazendo aquilo e abandonou. Como é que pode? Como é que eu escuto aqui? Eu levo lambada aqui a beça. Nilton, o que você fez? Como que o fulano largou a casa de repente e não veio nada? O problema então é da direção. Não, o problema não é da direção. A direção é bem transparente. A direção desta casa é transparente, como deve ser toda a direção de casas espíritas. A regra é clara, vamos fazer igual o Armando Marques lá, a regra é clara. Você largou porque você não está integrado na casa. Aí é um aspecto. Outro aspecto, você vai viajar, você vai sair da cidade, então você adiou seu compromisso. Tem mais, acho que ele continua aqui com a resposta, ó. Às vezes nós vemos pessoas que dirigem, diretores de trabalho que na verdade até do ponto de vista da instrução não tem assim tanta ascendência intelectual, mas tem componentes de personalidade que ajudam muito, sinceridade, desejo de compartilhar, de estender, de distribuir tarefas. Olha lá. Então aí, isso tudo, trabalho é oportunidade de progresso. Às vezes nós vemos pessoas, eu pensei que era continuidade, queria dar continuidade, não deu. Ele tinha destacado aquele trecho ali. Pessoas que dirigem, diretores de trabalho, que na verdade, até do ponto de vista da instrução, não tem assim tanta ascendência intelectual, mas tem componente de personalidade que ajuda muito, sinceridade, desejo de compartilhar, de estender, de distribuir tarefas. Então você vê pessoas simples, mas com essa determinação. Não é? Olha que pena, só quem está perseverando aqui são vocês três. Principalmente moral, né? Tem a determinação de compartilhar, de passar aquilo, né, Bruno? Às vezes uma pessoa que tem cultura sabe passar mais experiência, mais ensino do que uma pessoa intelectualizada. E às vezes passa exatamente como a pessoa tem cultura, sai pela tangente, né? E não tem nem tanta moral, mas consegue. Exatamente. Né? O que dificulta as pessoas perceberem o que precisa para ser um bom trabalhador? Resposta do Baltazar: a maior parte das vezes é o fato dele não perceber que ele é também um ser em evolução. Ele se considera já como que tenha vencido todas as etapas. Por mais que ele diga que não, geralmente ele já considera ter vencido todas as etapas. Olha aquela parte aí daquele livro, Aconteceu na Casa Espírita. A Maria Soeiro, que queria operar, né? Influenciada pelo Júlio César, né? Ela dizia que era o médico dela. Eu vou ter que voltar tudo isso de novo. Mas está tão bom isso aí. E se ele acomoda? Voltar porque está muito bom. E se o trabalhador se acomoda? Não só se acomoda, como que se envaidece. Da Maria Soeiro foi a vaidade. E mais, ó.
Ele se acomoda? Não só se acomoda, como se envaidece. Por que ele se envaidece, não é? Tem falado muito. Por que ele se envaidece, né? A vaidade... A vaidade é a falta de amor, gente. A falta de amor. Falta de humildade. Falta de humildade. Vaidade é falta de humildade. Tiago, vê se o pessoal que está lá na cozinha pode dar um pulo aqui, o Sorizine e todos eles, que é muito importante esse pedaço de medicina para eles, que eu vou encerrar e eu vou voltar aqui, ó. Manda trazer um copo, um xícara de café comigo. Então, eu vou parar já já. Oportunidade de progresso, mas a pessoa se acomoda por quê? Ela se incomoda e se envaidece. Falta de humildade, eu já sei tudo, O que dificulta pessoas perceberem o que precisa para ser um bom trabalhador? A maior parte das vezes é o fato dele não perceber que ele é também um ser em evolução. Ele precisa evoluir. Ele se considera já como que tenha vencido todas as etapas. Por mais que ele diga que não, geralmente ele já se considera ter vencido todas as etapas. Aí ele emendou. Ele se acomoda? Não só se acomoda, como se envaidece. Então ele se acomoda e se envaidece porque ele acha que já venceu todas as etapas. Cadê a Adilane? Cadê você? Que vocês estavam batendo papo lá em vez de estar estudando aqui? Vocês estão matando aula lá, vão repetir de ano. Vou voltar aqui um pouco, porque isso aqui é muito importante. Ó. Quem está em casa vai nos perdoar aqui. Ó. Vou pegar essas 4 aqui. Ó. Pegar a partir daqui. Aqui. O que é um centro espírita na ótica dos bons espíritos? Nós já explicamos bem aqui, isso é muito importante. O que é um centro espírita na ótica dos bons espíritos? Eu vou ter que dar essa aula no COMP. Vamos lá. Por outro lado, na condição de núcleo de luz, em meio às trevas, seria o local em que, unidos os seres, fizessem daquele local um local de luz, um local de paz, um local de disciplina moral, um núcleo de transformação superior da alma. Então, os trabalhadores que ali se abrigassem fariam com plena consciência de que estão servindo ao bem, estão servindo nas hostes do Cristo. Olha aí, palavras do Baltazar. Então a gente tem que fazer e ter a plena consciência de que aqui é um local de luz, de paz, de disciplina moral, e preservar isso, e preservar tudo isso, o que vem ao encontro dessas mensagens todas que a gente está recebendo aqui na casa. Quem chegou aí agora? Isso é um centro espírita. Aí os fluidos disseminados aqui no ambiente é para preservar isso, para facilitar ao orador, a facilitar ao trabalho da cura, da desobsessão, e que devem ser mantidos na sua pureza. Não foi isso que ele falou? Foi essa palavra? Na sua pureza. Então aqui não é lugar de falar da vida alheia. Aqui não é lugar de fazer fofoca, intriga. O que vinha acontecendo. Aí o diretor da casa foi duro. Um pouquinho duro. Aí a gente arranca o capim com batatinha e tudo. Né? Eu vou para frente, não vou para trás não. Foi aqui que a gente acabou de ver, né? Vamos mais um pouco aqui. Pena que não vai dar tempo, não. Aí já está terminando a outra parte. Aqui. Faltou essa parte aqui. Uma casa espírita, segundo o nosso ponto de vista, é aquilo que procuramos ao longo dos anos implantar na cabeça dos que desejam aprender.
é um núcleo de resistência ao mal e, simultaneamente, um núcleo de orações e trabalhos a Deus e por Deus. Os espíritos estão metendo isso na nossa cabeça, eles querem que a gente entenda isso. Assim, entendemos que uma casa espírita é um local de relações entre seres humanos que se propõe a trabalhar a própria misericórdia divina em si e que se propõe também a produzir algo em favor do bem. Não vai dar para a gente aprofundar mais por causa da hora. Então eu quero apenas informar vocês que estavam lá na cozinha. Isso aqui a gente acabou de fazer, ó. Por outro lado, na condição de núcleo de luz, em meio às trevas, seria o local em que unidos os seres fizessem daquele local um local de luz, de paz, disciplina moral, um núcleo de transformação superior da alma. Então, os trabalhadores que ali abrigassem fariam com plena consciência de que estão servindo ao bem, estão servindo nas hóstias do Cristo. A gente não pode querer fazer da casa espírita a continuidade da cozinha da nossa casa. O perfil ideal do trabalhador seria o perfil de quem vem para servir. Entendeu, Vanieri? Quando se chega numa casa espírita, chega-se para aprender, para servir, para orar, para atrair novas forças ou para trabalhar aquelas forças que estão ali. Aí chega aqui, você quer fazer do teu jeito, pô? Ô, Vanieri. Imaginemos que essa criatura traga uma especialidade mediúnica ou não. Imaginemos que essa pessoa encontre a oportunidade de servir aqui, a oportunidade dela servir. A confiança dela diante de Deus dará a ela a chance de visualizar, sintonizar somente com as forças elevadas. Aí você quer vir para cá para fazer intriga, Vanieri? Pelo amor de Deus, não aguento mais falar com você. Aí, ó, pena que não está dando, não vai dar tempo, então vou informar. Semana que vem a gente vai ter que voltar. Olha aí, quanto tempo leva um médium para integrar com a direção espiritual da casa? Quanto tempo leva um médium para se integrar com a direção espiritual da casa? Resposta do Baltazar: leva em média de uns 8 a 10 anos para se integrar com a direção espiritual da casa. Então, o trabalhador, para se integrar, precisa de 8 a 10 anos de trabalho contínuo, tá? Aqueles que estão aqui há menos tempo que este, podem ficar tristes à vontade, porque não é menos tempo que isto, porque isto é toda uma tarefa. Por mais amor que vocês digam que tenham, isto é toda uma tarefa de integração fluídica. Dificilmente se faz com menos de 8 anos. É um ciclo que tem que ser cumprido. É um ciclo. Aí eu disse para eles aqui: você acabou de cimentar o chão, você pode pisar ali? Você vai estragar o cimentado, o trabalho do camarada. Tem que ter um tempo de secagem. Tem que ter um tempo para secar. Você lavou a roupa, você vai botar a roupa no corpo? Não, tem que secar. É isso aí. Olha lá. Tem um tempo, esse tempo é de 8 a 10 anos. É a integração fluídica. Estamos falando de integração fluídica. Quantos anos tem a casa? Fizemos 5 aninhos. 5 aninhos. A nossa casa começou grande. Vocês vão ver aqui o porquê que muitas pessoas saem. Os que perseveram ganharão os louros das realizações. Os que não perseveram, ninguém os acusará. Não perseverou? Vai embora, ninguém vai te acusar. E esses médios com 15, 20 anos de casa que largam a casa, o trabalho e a doutrina? Esses médios, isso aí foi nós que perguntamos lá para o Baltazar, viu? Esses médios, nós temos várias considerações a fazer. Vamos ver uma delas aqui, ó. Se eles largam a casa, é porque eles não estavam realmente integrados ao trabalho da casa. É claro, né?
Largou por largou. Tinha trabalhador aqui, poxa, por que o fulano largou? Porque não estava integrado. Eles estavam aceitos da casa, eles não pertenciam à casa. Este é um aspecto. Há outros aspectos que são relevantes na vida da pessoa. Eles então pedem um adiamento dos seus compromissos, resolve se mudar de cidade para atender um determinado objetivo. Se não apresenta isto à espiritualidade, você vai e volta, vai e não volta. Então quer dizer, eu não posso mais ficar porque o meu marido, a minha mulher foi transferida, eu vou para outra cidade, você interrompe. Depois você volta. Ou você não volta. Ou você não acaba indo em lugar nenhum, vai complementar na outra vida. Mas ninguém vai te acusar por isso. Está bem claro? Tem muita coisa para a gente ver aí, mas vamos lá. Às vezes nós vemos pessoas que dirigem, diretores de trabalho que na verdade, até do ponto de vista da instrução, não tem assim tanta ascendência intelectual, mas tem componentes de personalidade que ajudam muito. Sinceridade, desejo de compartilhar, de estender, de distribuir tarefas. Então tem gente que não tem essa intelectualidade toda, mas tem aquelas virtudes. O que dificulta as pessoas perceberem o que precisa para ser um bom trabalhador? A maior parte das vezes é o fato dele não perceber que ele é também um ser em evolução. Ele se considera já como que tenha vencido todas as etapas, por mais que ele diga que não, geralmente ele já considera ter vencido todas as etapas. Então a pessoa tem dificuldade de se ver, por isso que ela está há muito tempo e continua não sendo um bom trabalhador. Eu já venci isso, eu já sei de tudo isso. E isso é uma ingenuidade da pessoa, porque nós, na condição no planeta Terra, nós somos imperfeitos. Infantilidade. Não tem que reencarnar muitas vezes para ir melhorando. E essas pessoas não só se acomodam, como se envaidecem. Porque alguém lá na pergunta falou, então essas pessoas se acomodam? Aí o Baltazar respondeu, não só se incomoda, como se envaidece. E a gente estava lá, a gente sabia de tudo que estava acontecendo na casa. Por isso essas perguntas. Eu, graças a Deus, eu participei desses estudos aí. Não foi importante vocês verem isso aí? Entramos no 3.3? Não, vamos entrar no 3.3. Não, só 3.2. Não, embaixo está escrito que é o próximo 3. Vocês não acham que isso a gente tinha que passar no nosso comp? Olha, outras coisas importantes que saíram daqui, ó. Neste período em que o Espiritismo irá conhecer maior expansão, quem está nos acompanhando em casa que nos perdoe. Neste período em que o Espiritismo irá conhecer maior expansão, em que homens aparecerão como líderes sem os serem, no momento em que muitas criaturas tentarão dizer que são condutores de uma tarefa essencialmente livre, é preciso que saibamos discernir e colocar sempre Jesus à frente. Jesus tem sempre que estar à frente, senão a gente descamba para orgulho, para vaidade. E quantos aparecem aqui dizendo que é um livre pensador? Se a gente não tiver cuidado, a gente se perde. Assim, irmãos, trabalhem nas regras, trabalhem nas orientações, trabalhem em todas as necessárias ordens para serem cumpridas, mas que em nenhum momento se esqueçam da caridade, da compreensão, da compaixão. Eu acho que a gente pode parar por aqui, né? Já passou 10 minutos. Não foi importante vocês assistirem esse finalzinho? Vamos fazer a nossa prece. Semana que vem a gente continua. Vai fechar, né, Tiago? Então, pela graça infinita de Deus, Pai, Baltazar, pela graça infinita de Deus, amigo querido, repetimos a tua maneira de ser, de falar conosco, de se apresentar a nós, quando traz
as informações do mundo maior. Queremos te agradecer pelas orientações desta tarde e noite de hoje. Orientações seguras, firmes, claras para a casa espírita e os seus componentes, os seus médiuns, os trabalhadores da casa. Muito obrigado ao médium, aquele que foi médium, Altivo Panfiro. Muito obrigado pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua paciência junto a nós. Muito obrigado a todos que contribuíram para o encontro da medicina espiritual em nossas vidas. Que Deus abençoe vocês e que Deus abençoe o nosso esforço. Nós que hoje estamos usufruindo do trabalho alheio, do trabalho de amor e caridade, do médium altivo e dos guias responsáveis por essa tarefa. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós, a vocês e a nós. Assim, Senhor, terminamos os estudos da tarde de hoje. Em nome, então, do Altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Leon Denis, de Allan Kardec, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, aqui encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja.